reverenciar nosso procurador-geral, que está aqui nos prestigiando nesse evento, doutor José Vicente e Leonardo Carrilho, os coordenadores científicos do evento, doutor Fabiano, do SEJU. Eu queria chamar para compor a mesa a nossa eterna e ilustríssima Procuradora-Geral do Estado, Lucélia, membro da comissão. Eu falei que o currículo é muito grande, que eu ia ficar muito tempo falando do currículo dela. Fica ali no meio, fica ali no meiozinho. Tá bom. Tá bom. Lucélia agora nos acompanha na Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional da PGE, assim como o nosso outro membro, o nosso procurador aguerrido das causas que aqui serão tratadas hoje, Augusto Werneck, professor da USP. Por favor, doutor Augusto. Da PUC. Ai, gente, sei de onde é USP. Desculpa. Procurador, professor da PUC. E o nosso convidado de hoje, que é o doutor Bruno Rodrigues de Lima. Ele é organizador das obras completas de Luiz Gama, é advogado e historiador do direito, graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e doutor em História do Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, com tese sobre a obra jurídica de Luiz Gama. Em 2022, ganhou o prêmio Walter Kolbe de melhor tese da Universidade de Frankfurt. É pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Teoria Multidisciplinar do Direito no Instituto Max Planck de História do Direito e Teoria do Direito, pela EDUFBA. Publicou o livro Lama e Sangue, em 2018. Pode vir, doutor Bruno. Bom, a minha introdução aqui vai ser breve. Como representante, junto com os meus ilustres procuradores, colegas da comissão, vim aqui falar um pouco, óbvio, não me atrevo a falar de Luiz Gama, com o doutor Bruno aqui, com mais de 10 anos de pesquisa a respeito do Luiz Gama, mas falar um pouco da perspectiva negra, né, desse personagem da história abolicionista, esse personagem tão importante para a história dos negros. É uma certa ousadia minha falar num evento do Luiz Gama, mas eu acredito que ousadia ela é uma qualificação tão necessária e essencial para que a gente esteja aqui, para que eu estivesse aqui e para que os negros estejam ocupando espaço. É preciso que a gente tenha ousadia para poder acreditar que a gente pode falar, que a gente tem competência, que a gente pode falar sobre o nosso povo, a nossa história. O Gama, que foi, né, um jurista nascido em 1830, foi extremamente esquecido na história do direito. Eu acho que a gente aqui, acho que talvez ninguém tenha estudado Gama na faculdade. Eu não estudei. Pouco se estuda história do direito, sobretudo Luiz Gama ou qualquer outro personagem negro que tenha sido, né, importante dentro do direito. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar o apagamento histórico dos personagens negros em qualquer parte da história, assim. E o Gama, a importância que teve de jurisprudências, né, de atuações jurídicas, e que ficou esquecido e perdido nessa história. E eu estava lendo outro dia uma reportagem, uma pesquisa, falando que o direito, ao longo dessa história toda, não é um ambiente acolhedor para quem é negro. A gente está sempre sendo questionado, a gente está sempre sendo testado e duvidado, né? Eu já fui fazer uma audiência que a juíza disse que eu era cliente alemã, mas não era advogada. E eu tinha entregado minha carteira da ordem. Então, assim, isso acontece com a gente todo dia. A gente tem sempre que estar provando que a gente é advogado e que a gente sabe do que está falando.
Então, eu queria ressaltar a importância das pessoas, dos historiadores, ou quem se dedica à história, para poder recontar a nossa história, principalmente a história dos negros, que a gente aprendeu a partir da escravidão. Como eu vi outro dia, a pessoa falando, parece que alguém chegou, um homem branco europeu chegou, fez bum! A partir de hoje, os negros existem. Antes disso, não existia história, não tem ancestralidade, não tem nada, como se a gente fosse fruto da colonização europeia. Então, eu fico muito feliz de ter trazido esse evento para cá, dessa temática está dentro da Procuradoria. Eu acho que o doutor Bruno, nessa gestão, muito continuando a gestão da doutora Lúcia, que foi uma gestão muito aguerrida dessas questões raciais, homoafetivas, de igualdade material. O Bruno aí está de parabéns, porque a nossa comissão atua com total liberdade nos temas, no que a gente quer trazer, do que a gente quer discursar. Fico feliz dos procuradores terem trazido, o doutor Vicente e o doutor Carrilho, terem trazido essa temática para a Procuradoria. E eu só queria trazer um dado aqui, que eu fiz uma pesquisa rápida para falar aqui. Na questão, o TJRJ, ele não tem nenhum dado de raça. Para saber, eu fui pesquisar quantos magistrados negros a gente tem no Tribunal de Justiça e não tem nenhum dado racial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O CNJ publicou uma pesquisa em 2021 e constatou que 12,8% do magistrado, homens e mulheres no Brasil, são negros. E um levantamento feito pelo Centro de Estudo de Relações de Trabalho e Desigualdades, em 2021, apontou que os profissionais negros representam apenas 1% dos advogados dos grandes escritórios. Então, assim, se nós somos 56% da população brasileira, está errado. Não tem como, 56%, a gente ser 1% dos advogados nos grandes escritórios. Estatisticamente, se não tiver interferência de um fenômeno muito poderoso, isso está errado. Então, a gente precisa realmente recontar a história, reaprender e poder valorizar, né, já que temos essa diversidade toda e tem a população negra e todo o histórico da população negra, que a gente faça essa diversidade. E, para finalizar, uma frase de Gama, me peço licença aqui para reproduzir uma frase dele, que foi um escrito do Correio Paulistano, publicado em 29 de janeiro de 1867, e ele fala assim: o dia da felicidade será o memorável dia da emancipação do povo, e o dia da emancipação será aquele em que os grandes forem abatidos e os pequenos levantados, em que não houver senhores nem escravos, chefes nem subalternos, poderosos nem fracos, opressores nem oprimidos, mas em que o vasto Brasil se chamará Pátria Comum dos Cidadãos Brasileiros ou Estados Unidos do Brasil. Obrigada, gente. Vou passar a palavra. Pode falar sentado, se quiser. Boa tarde, Rio de Janeiro. Deixa eu perguntar, eu falo sentado aqui, como é que vocês digam? Eu não sei se o pessoal do fundo prefere dali. Não, para mim, estou muito bem sentado, confortável aqui. Então, vou continuar aqui. Bom, primeiríssimo lugar, muito obrigado pelo convite. Eu quero saudar o doutor Bruno, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, pela acolhida fraterna e a viabilização e realização de um evento como esse. Doutora Lúcia, ex-Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, também muito obrigado pela presença, que qualifica e dignifica o debate acerca da memória do Gama. Agradeço também doutor Fabiano, doutor Zé Vicente, doutor Leonardo Carrilho, pela presença e também por todo o apoio em fazer isso acontecer e ter um quórum tão legal, e eu espero que um debate rico na sequência. Agradecer a Amanda por tão brilhantemente buscar a palavra inspiradora do Gama para abrir um encontro como esse, que os caminhos estejam abertos para que a gente trate com reverência, como você fez, a obra do Gama. Procurador também Augusto Werneck, muito grato pela presença e espero que o debate seja o melhor para todos e todas aqui. Saudar também o meu amigo Zé Augusto, professor da UERJ, e que é um leitor do Gama de muito tempo.
e sei que esse encontro vem em excelente hora, porque hoje mesmo é o dia que eu lanço 2 dos volumes do jurista Luiz Gama. Digo jurista porque aqui no volume Crime e Direito, que eu apresento pela primeira vez, são os textos do Gama, já com a provisão para advogar, o que nada mais era do que a habilitação para pleitear, demandar num dado foro, escritos de 10 anos, em comarcas diferentes do interior de São Paulo, entre elas, petições públicas que ele fez na causa conhecida como Questão Neto, que é um achado arquivístico muito recente, que eu tive a sorte de encontrar e trabalhar com ele na minha tese de doutorado, onde o Gama conquista, numa ação coletiva, a liberdade de 217 pessoas escravizadas, aqui na Suprema Corte do antigo Império do Brasil, nessa cidade do Rio de Janeiro. Então, o Gama ganha aquela que é a maior ação coletiva, a maior ação de liberdade da história das Américas. Não há um caso de liberdade coletiva de mais de 200 pessoas, até onde a historiografia registra, que passe, e não é uma questão de maior ou de quantidade, nada disso, é que um advogado negro, no seu primeiro ano como advogado, titulado habilitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, pelo Juízo de Direito da cidade de São Paulo, onde ele vai levar essa provisão para advogar para outras comarcas, e consegue, nessa causa que começa em Santos e termina aqui no Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal de Justiça, como era o nome da corte mais alta do país, ele ganha essa causa, ano passado fez 150 anos. Então, é uma descoberta muito recente, nós agora estamos sabendo dessa causa, em que ele enfrenta, do outro lado, José Bonifácio Moço, que a história vai registrar como abolicionista. E era o advogado da parte escravista do finado comendador Manuel Joaquim Neto. Manuel Joaquim Ferreira Neto. Bom, então, Gama ganha a Questão Neto e escreve escritos jurídicos, normativos, pragmáticos, como eu prefiro chamar, durante toda a década de 1870, que é uma década muito difícil na história do Brasil, da hegemonia do Partido Conservador e da quase impossibilidade de se pensar a reforma das relações de trabalho no Brasil e da abolição. A abolição não passava no horizonte de expectativas do povo brasileiro na década de 1870. Então, o Gama é uma espécie de lampião numa noite, tempestade espessa, com a chama do abolicionismo acesa. Eu vou fazer uma breve nota biográfica do Gama, de quem nós conhecemos. Eu brinco dizendo, nós somos ainda aprendizes dessa história magnífica. A frase que eu abro as obras completas é uma frase escrita no mês depois da morte do Gama, em agosto de 1882, e essa frase sirva também de inspiração, uma frase escrita muito provavelmente pelo Raul Pompeia, que era o redator-chefe de um jornal estudantil em São Paulo, e onde essa frase foi publicada, que é: a trajetória desse misterioso astro se dirige a uma grande alvorada. Tranquilizemo-nos. Então, com tranquilidade, mas sem perder tempo, afinal já passaram 150 anos praticamente, que só agora, aquele que, sem medo de errar, podemos dizer que é o maior jurista da história desse país, se a Alemanha deu Savigny no 19, e se Portugal deu José Almin Correia Teles no também 19, o Brasil deu Luiz Gama à cultura jurídica, ao mundo do direito, no século XIX. Isso não é pouco, porque o que o Gama faz é escrever, por dentro do direito, a obra abolicionista, algo que não aconteceu no mundo. Eu digo, o Gama alcança resultados, a libertação, através de via judicial, de mais de 500 pessoas, só na Questão Neto, 217 pessoas, pela via do direito. Você pode olhar no abolicionismo no mundo, não tem quem tenha libertado tanta gente na barra do tribunal, como o Gama fez no Império do Brasil. Essa nota biográfica, que eu começo agora, Gama nasce na cidade de Salvador, da Baía de Todos os Santos, né, em junho de 1830, e morre na cidade de São Paulo,
em agosto de 1882. Então, como veem, ele morre antes da abolição, proclamação da República, eventos paradigmáticos do final do século XIX. E ele atravessa a década de 30, de 40, de 50, onde o Império do Brasil comete aquele que é o maior crime contra a humanidade em todo o século XIX, que é a escravização, é o tráfico, é o sequestro nas costas africanas, com companhias creditícias sediadas aqui nessa capital, nessa cidade do Rio de Janeiro, a época capital do Império, e entram ilegalmente, desde a Lei Feijó de 1831, que conversava há pouco com o colega Augusto, entram 800 mil pessoas ilegalmente pelo Cais do Valongo, pelo Porto da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santos, além dos desembarques ilegais. Isso aconteceu. 800 mil pessoas entraram apenas durante o marco da proibição do tráfico. Não estou dizendo de antes, estou dizendo de 31 a 50. O Gama vai ter uma frase, eu posso recuperar aqui mais à frente, em que ele vai dizer que foi um crime pensado, gestado, autorizado, estimulado por autoridades judiciárias, policiais, alfandegárias, militares, eclesiásticas. Então, o Gama ele tem consciência do que ele estava enfrentando. E essa responsabilidade, essa consciência, faz dele o pensador que é. E deixa muitas lições para a gente refletir sobre o Brasil, o Estado brasileiro, o direito no Brasil. Então, o Gama nasce em 1830, uma década turbulenta na Bahia, de crise econômica forte. E em 1835 teve o Levante Mallet, de quem ele vai dizer que a mãe dele fora posta em prisão por estar envolvida em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Essa é uma frase textual do Gama na carta a Lúcio de Mendonça. E ele nunca mais vê a mãe depois dos 7 anos de idade. Se ele nasceu em 30, então de 37 não vê mais a mãe. Melhor dizendo, de março de 38, 8 anos incompletos, ele tinha 7 meses. Nunca mais viu a mãe. Ele nasce livre. Isso é muito importante, porque o caso do Gama, o caso de uma escravização ilegal, que, como sabemos, ainda no marco do Código Criminal do Império, não se podia escravizar alguém nascido livre, não podia reduzir pessoa ao cativeiro, pessoa nascido livre. Então, a própria história do Gama, quando ele foi vendido pelo próprio pai, em novembro de 1840, aos 10 anos de idade, para saldar uma dívida de jogo, o Gama é feito escravo pelo próprio pai, escravizado pelo próprio pai, num drama de dimensões pessoais, morais, assim, indizíveis. Nós ainda não temos nem palavra direito para conseguir expressar minimamente o que é a experiência de um menino de 10 anos de idade escravizado pelo próprio pai, na ausência da mãe, que estava, à época, como foragida e perseguida pelo governo por estar envolvida com planos de liberdade, né, da invenção da liberdade no Império Escravocrata do Brasil. O Brasil era a única sociedade escravista de soberania plena no mundo. Ou seja, em 1872, eu vou dar um dado só para pensar, em todas as comarcas, ou melhor, vamos antes, em todas as freguesias, paróquias, comarcas, vilas, cidades e províncias, tinha gente escravizada. Então, diferente dos Estados Unidos, que você ia ter o norte sem escravidão a partir de certo ponto, e o sul escravista, o Brasil não. O Brasil, a cúpula do judiciário ou da administração do Estado, promovia a escravidão. Tinha gente escravizada e promovia a escravidão. O Gama, então, via essa máquina, essa engrenagem de moer gente, e assim ele vai dizer, e ele nota que ele não pode se insurgir de uma maneira leviana ou panfletária ou como um polemista apenas na imprensa. Ele escolhe a tribuna do direito como a tribuna de defesa de direitos, para quem não tinha nem a humanidade reconhecida, que dirá direitos. Então, o Gama nasce nessa cidade de Salvador em 1830, tem uma infância como uma criança livre,
num dos bairros que tinha a maior concentração assim, de nações e línguas africanas no mundo atlântico. Você vai contar 2 ou 3 cidades, como o Rio de Janeiro, que tinha tamanha pluralidade étnico-linguística, como Salvador. Feito escravizado pelo próprio pai, aos 10 anos de idade, ele entra num navio, um patacho, como dizia a época, infestado de ratos. Isso eu fui atrás das crônicas do jornal da época. O navio até não pôde sair do Porto de Santos. Tamanha infestação de ratos no navio, no Patacho Saraiva. O Gama é posto junto com muito mais gente nesse porão de navio negreiro, no 10 de novembro de 1840. E esse navio atraca, dá entrada no Porto do Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, em 22 de novembro, 12 dias inteiros de viagem, de 1840. Então, o Gama desce do Valongo, anda até a Rua do Sabão, ali próximo ali da Candelária, e praticamente na frente de onde hoje é o CCBB, o Centro Cultural do CCBB. Ali urge ter um memorial, nem que seja uma placa, um bronze no chão, algo que lembre, né, esse homem que Rui Barbosa ia dizer que era de vidro para gemer e de bronze para resistir. O Gama é revendido para o Complexo Cafeeiro Paulista, que, junto com o Vale do Paraíba Fluminense e a Zona da Mata Mineira, concentrava a maior quantidade de braços escravizados no mundo. Ele sobe a Serra do Mar, de Santos, a Serra do Cubatão, ele sobe a pé e descalço, faminto, na expressão do Lúcio de Mendonça, seu amigo, e que depois viria a ser ministro da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, desculpe, já republicano. Ele sobe a pé, faminto, essa Serra do Mar, depois vai até Campinas, passa por Mogi das Cruzes, depois Jundiaí, Campinas, em todo lugar é recusado por ter vindo da Bahia. Ele vai dizer, valeu minha pecha. Né? Ele vai contar essa história numa carta a um amigo particular, que era um juiz de direito na época, o Lúcio de Mendonça. Essa carta ficou desconhecida por 50 anos, só se conhecia o perfil biográfico que o Lúcio de Mendonça escreveu. Então, 50 anos depois do Luiz Gama, ninguém conhecia a carta autobiográfica dele. É recente, outro dia. 2 ou 3 gerações atrás é que leram o Luiz Gama contando a sua história de vida. E essa geração presente é que está conhecendo a obra doutrinária dele. E também a obra abolicionista dele. O Gama vive escravizado dos 10 aos 18 anos, na cidade de São Paulo, na pequena África de São Paulo, que não era tão expressivo como a da Pedra do Sal, acredito, não é? Aqui a antiga pequena África, no centro do Rio de Janeiro, na Pedra do Sal. Mas tinha a pequena África em São Paulo, que ironia do destino, onde era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em São Paulo, é hoje a Bovespa. Não, antes da Liberdade, na Liberdade tinha também uma comunidade negra que se reunia, claro, mas essa Irmandade ficava onde hoje é a Bovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, em cima do cemitério africano. Então, o dinheiro do café, ainda, para a gente refletir, dinheiro do tráfico transatlântico da África para o Brasil, depois transformado no Complexo Cafeeiro de São Paulo, que depois vai dar nas indústrias da Primeira República, assenta o seu edifício, símbolo, e onde opera as suas atividades, em cima de um cemitério negro. O Gama vivia naquela região da pequena África paulistana por 8 anos, até que, na casa em que ele vivia e trabalhava como sapateiro, engomava roupa, lavava roupa, a casa também era uma pensão, ele vivia escravizado lá, mas nessa pensão veio de Mogi Mirim um rapaz para estudar os preparatórios para entrar na faculdade de Direito. Um menino chamado Antônio Rodrigues do Prado Silva. Esse menino, o Gama vai dizer, fizemos amizades de diletos irmãos. Esse menino ensina o Luiz Gama as primeiras letras e as primeiras operações matemáticas. Nesse tempo, então, o Gama aprende a ler e contar alguma coisa, uma expressão dele, e, sabendo isso, ele consegue provas inconcussas de sua liberdade. Ele vai dizer, consegue provas
de que ele não podia ter sido escravizado. Que provas são essas? Uma pergunta relevante para pensarmos o direito. Mas é a prova da cadeia de fraude, de ilegalidade, que escravizou ele lá no Cais da Bahia e que se transformou numa pilha de documentos jurídicos, de pagamento de impostos, por exemplo. E ele consegue essas provas e foge para onde? Para o Rio de Janeiro. Procurar quem? A sua mãe. E aqui no Rio de Janeiro, ele consegue informações com os pretos Minas, frase do Luiz Gama, de que a mãe dele foi presa e deportada para a África. É dessa parte da carta do Luiz Gama que a romancista Ana Maria Gonçalves escreve o brilhante Um Defeito de Cor, que é uma obra das mais importantes da literatura neste século XXI, escrita em português. É dessa inspiração que ela vai reconhecer na abertura do livro. E essa busca do Luiz Gama, o Luiz Gama vai dizer que sonha com a mãe dele, que procura outras vezes, que vem para o Rio de Janeiro procurar outras vezes, e nunca encontrou a mãe, a não ser em sonho. Ele vai contar o sonho que ele encontra a mãe, né? Em 1854, portanto, aos 24 anos de idade. Mas o Gama sabia ler e escrever numa época que o Brasil era um império de analfabetos, não tinha 10% da população letrada. Então, sabendo ler e escrever, com esses papéis, essas provas inconcussas de sua liberdade, ele consegue assentar praça na Força Pública de São Paulo. E nessa Força Pública, ele começa a atuar junto, como ordenança, de uma pessoa chamada Francisco, não vou lembrar, é um nome muito extenso, mas Francisco Furtado de Mendonça, família conhecida até mesmo aqui no Rio de Janeiro. Furtado de Mendonça era uma autoridade policial com mais de 30 anos de serviço na Polícia de São Paulo, além de ser concomitantemente catedrático de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, o Gama, sabendo ler e escrever, começa a trabalhar na Secretaria de Polícia, é chamado a coadjuvar nos negócios da Secretaria de Polícia, esse é o termo da nomeação dele, e ele começa a copiar documentos a pedido dessa autoridade, do Furtado de Mendonça e depois de outras autoridades. E copiando documento, ele vai aprendendo e refletindo. Não era uma operação mecânica como podemos pensar, se me permitem assim apenas uma ilustração. Quem assistiu com Lázaro Ramos, O Homem que Copiava, aquele filme de 2002, 2003, vai lembrar que Lázaro Ramos, eu não lembro o nome do personagem, aprendia o que lia enquanto a máquina de Xerox operava. Lembra disso? Se alguém lembra dessa cena, é útil para a gente imaginar como o Gama, copiando sentença judicial, oitiva de testemunhas, trechos doutrinários. Por exemplo, eu lembro que ele copiou um trecho da Constituição do Arcebispado da Bahia sobre como uma igreja, que tinha esse monopólio à época, devia enterrar alguém. Só que isso é um conteúdo normativo fortíssimo. Esse é uma disciplina, um regramento, que, se você soubesse, você tinha uma entrada no conhecimento jurídico da época. E o Gama vai lendo coisas diferentes, e, ao ler, é uma cabeça de poeta, é alguém que fervilhava e lia o melhor da poesia portuguesa da época, se torna um poeta satírico, publica um livro de poesias, enquanto ele trabalhava como ordenança na Secretaria de Polícia da capital. Então, primeiro, antes ainda de copiar documentos, ou antes e durante, né, ele acumulava essas atividades, ele era soldado da Força Pública, chega a ser cabo de esquadra graduado, que é uma patente, passa por algumas patentes, mas, por turbulento, entre aspas, ele é preso e expulso da corporação. Meses depois, ele aparece novamente com o Furtado de Mendonça na Secretaria de Polícia de São Paulo, onde ele já estava atuando antes, copiando uma série de documentos. Agora, como escrevente. De escrevente, ele vai a escrivão, de escrivão, ele vai a amanuense, e, como amanuense, ele é demitido, a bem do serviço público, entre aspas, esse é o decreto do presidente da província, porque estava metido com causas de liberdade. Acontece que, quando ele foi demitido, poucos meses depois, ele aparece peticionando em Santos
na causa dos escravos, essa é uma frase dele, causa dos escravos do comendador Neto. E essa causa ele vai fazer a causa da vida dele, porque ganhando ele poderia levar o abolicionismo num patamar muito mais forte, e isso através do direito. Não pela política, porque ele não poderia ser eleito. Ele poderia votar, mas não poderia ser eleito, dada a limitação de cidadania que alguém com o perfil, com o histórico dele tinha. Por exemplo, de não conseguir provar textualmente, com um documento ali, de que ele nasceu livre. Ou, se ele conseguisse isso, ele poderia ter aquela prova posta em juízo, que poderia ser uma situação que levasse a ele a uma espiral incontrolável, né? E, eventualmente, ser reescravizado como ele foi ameaçado, algumas vezes. Bom, esse jurista que nós estamos falando, que tem essa trajetória de vida até esse ponto, ele vai se tornar o principal nome do abolicionismo no Brasil, um homem negro que viveu na escravidão por 8 longos anos, consegue provas de sua liberdade, aprende a ler e escrever, vira professor de português, funda uma biblioteca comunitária, funda uma turma de alfabetização para 214 pessoas, onde hoje é a Rua 25 de Março, entende que a educação é a chave para o direito, e, numa sociedade escravista, ensinar as pessoas a ler e escrever era um ato de profundo combate a essas desigualdades estruturais de um Estado terrorista racial, porque o Gama vai entender que o Estado brasileiro combina a política de Estado com o terrorismo racial. Isso estão nos escritos da maturidade dele, aqui no volume Liberdade, por exemplo, na carta que ele endereça a Ferreira de Menezes, dramaturgo negro, nascido em Angra dos Reis, e nas cartas que ele escreve ao José do Patrocínio, que ele defende publicamente o José do Patrocínio, que sofria um ataque calunioso pesado aqui no Rio de Janeiro. E ele vai dizer, em nós até a cor é um defeito. E também a romancista Ana Maria Gonçalves vai dar o título do livro, do romance dela, né, Um Defeito de Cor, que o Gama vai dizer para Patrocínio, em nós, Patrocínio nascido em Campos dos Goitacazes, em nós até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, se eu não me engano, é exatamente esse o termo que ele usa na sequência dessa primeira expressão. Bom, o Gama, então, consegue essa habilitação para advogado, depois de demitido da Secretaria de Polícia de São Paulo, e começa a peticionar em diversas causas, começando pela questão Neto, em que ele ganha. Primeiro, no juízo de Santos, a causa vira uma novela mesmo, folhetim na imprensa aqui do Rio de Janeiro, e o Gama é um advogado, o Rui Barbosa estava acompanhando aquilo, o Gama escreveu para ele, para informar o andamento da causa, e o Gama ganha em Santos, ganha por um voto no Tribunal da Relação, que era a segunda instância, por um voto, e depois ganha na Suprema Corte, onde quem faz a sustentação oral foi o Joaquim Saldanha Marinho, advogado conhecido e, entre outros ofícios que exerceu no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. Bom, gente, e nós aqui em 2023? Faço essa proposta de break porque quero também ouvir vocês, estou falando para tanto, mas e quero ouvir os colegas, mas o Gama, isso para chegar nesse 2023. O Gama, então, ele morre em agosto de 1882, é o maior cortejo fúnebre da história de São Paulo, 3.000 pessoas, numa cidade de 30.000, vão prestar suas últimas homenagens ao Gama. Ele não vê a abolição, e acontece uma operação intelectual, historiográfica, sofisticadíssima, de apagamento do Gama, já com o corpo quente. Então, Joaquim Nabuco, vai publicar o Abolicionismo, desde Londres, em 1883, meses depois do Gama ter morrido, e já vai colocar o Luiz Gama num lugar menor no panteão abolicionista. Como um militante apaixonado, mas alguém que não usava muito a razão. Alguém que tinha uma história de vida bonita, mas que não deu uma contribuição intelectual ao país, nem ao abolicionismo. E isso vai sendo repisado, reelaborado, e
A geração seguinte não conhece o Gama. Conhece alguns textos. A que veio na sequência também não leu o Gama. O Gama vai ficando... A obra do Gama não foi só apagada ou silenciada, mas ela foi também enterrada e salgaram a terra. É o que ocorreu. E se combater o racismo estrutural nessas camadas de temporalidade de 140 anos no total, exige trabalho, exige inteligência, e exige a gente enfrentar o passado do Império do Brasil, da República Federativa do Brasil, que tem no Império do Brasil a sua forma primeira, se contarmos a independência de 22 como o ponto do início do Estado brasileiro. E agora, em 2023, hoje, podemos dizer que a maior descoberta arquivística da história do Gama está aqui. E eu digo isso não é com nenhuma ponta de orgulho, não. Na verdade, com uma ponta de tristeza. Porque só agora, e a gente está... Luiz Gama vai fazer 200 anos de nascimento agora, não é? 2030. Então, acho que Gama precisa entrar na cesta básica literária brasileira. E quem pensa o direito, e agradeço à PGRJ por isso, é pensar a história do Brasil, a história do direito no Brasil, e letrar, ler, estudar a contribuição de alguém que factualmente dá uma contribuição para o abolicionismo no mundo, sem precedentes, a partir do direito. Ele escolhe o direito como tribuna. É claro que ele foi poeta, publicou livro de poesia, é claro que ele passeou por muitos gêneros de escrita, da crônica, da poesia lírica, satírica, epigramática. Ele vai escrever fábulas, traduzindo Fontane. Ele vai pensar vários gêneros literários, mas ele vai escolher a tribuna do direito para escrever a sua obra maior. Então, agora, no crime, no direito, tem muitos e muitos casos, muitas histórias de balançar o coração escritas pelo Gama. Porque se a história do Gama é esse épico, é essa jornada do herói, a gente pode assim entender, é uma história do direito poderosíssima para a gente entender as desigualdades abissais do Brasil, né, do presente. Então, Gama vai entender que, olha, e eu termino talvez com esse exemplo, quando Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, por aviso confidencial, enquanto ministro da Justiça, dirigido ao presidente da província de São Paulo, manda assumir com 2 africanos, e ainda fala assim, eu acessei esse documento, se esses 2 pretos sumirem do jardim público de São Paulo, que mal daí resultará? E os pretos sumiram. E o Gama tem esses documentos. E denuncia na imprensa. Isso é a lógica do terror. Ele não vai... Palavras do Gama, isso é a lógica do terror. Seu fim é a negação do direito. Outro termo do Gama nesse mesmo caso. Então, o Gama vai mirar na política da escravidão, e aí o Joaquim Nabuco, chamado pelo filho de o príncipe dos jurisconsultos pátrios, o Gama vai mirar em nomes como José de Alencar, ele vai entender o jogo e vai escrever, agora, do lugar que ele estava, fora de uma faculdade de Direito, fora dos meios de reprodução do conhecimento jurídico, os meios de excelência, como o IHGB ou o IAB, o Gama vai escrever de um barraco, praticamente, da rua 25 de março, que enchia de água e ainda enche de água, dormindo numa esteira com um toco de vela desse tamanho, porque algumas vezes ele vai dizer, ó, eu estou acabando a carta aqui porque a vela está se apagando. Da mais funda pobreza nasce o maior jurista desse país. Se tem aquela frase, eu sou nascido em São Paulo, mas o importante é ter saúde. Se aquela frase do poeta paulistano, Mano Brown, nos serve para pensar, ele vai dizer, tenha fé porque até no lixão nasce flor. O Gama é um caso de que no lixão do Brasil, escravocrata, uma sociedade escravista de soberania plena,
100% orgulhosamente escravocrata, desse chão nasce um jurista que vai defender a república, a igualdade, que vai defender igualdade de direitos, que vai defender educação universal, acessível, de qualidade para menino, para menina, para liberto, para todo mundo, para que a educação, e aí eu cito essa frase final, e com isso eu concluo, acredito, que a educação, a escola, esse elemento poderoso de igualdade social, possa igualar o filho do mendigo ao filho do milionário. Essa é a visão de educação do Gama, lá atrás dessa frase. A gente precisa popularizar o ensino, a leitura, a literatura, os liceus científicos. Nós precisamos construir esse país pelo chão da escola. Não à toa ele era professor voluntário de uma escola de alfabetização, na mesma 25 de março, fundou uma biblioteca comunitária ligada à Loja América, a Loja Maçônica América, e escolhe o direito como a sua plataforma de escrita da liberdade, da justiça, do direito e da fraternidade entre os povos. Ele, como republicano que era, tinha esse lema muito caro, gravado no fundo do coração, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Muitíssimo obrigado pela recepção e vamos em frente. Viva Luiz Gama! Bruno, muito obrigada aí pela sua fala. Acho que foi muito potente. O doutor Werneck vai conduzir o debate, mas eu queria fazer só uma pergunta, que você falou sobre o apagamento da história do Gama, e aí automaticamente veio à minha cabeça o Pacto da Branquitude, que claramente está presente nesse momento, que é a manutenção do privilégio branco. E aí você apaga todo o protagonismo preto, e logo após o abolicionismo a gente teve o medo da elite branca brasileira de uma insurgência negra, porque era a maioria da população, e de perder os privilégios. Então, eu acho que a gente vem vivendo esse pacto da branquitude até hoje, né, porque os privilégios estão aí. E aí eu queria te perguntar isso, se você acha que hoje, trazendo para 2023 esse apagamento, né, do povo preto, das histórias pretas, o quão importante é que a gente tenha a elite branca, ou os brancos, ou os aliados brancos, né, da branquitude, para poder vencer esse racismo estrutural que a gente vem vivendo desde da época da colonização. É uma pergunta, acho que sem resposta agora, e que a construção dela é no longo prazo. E acho, na minha modesta ponto de vista, começa por lendo o Gama, porque ninguém entendeu neste Brasil tão bem esse pacto selado, costurado, sabe, fundido como o Gama, entendeu? O Gama vai denunciar a política de Estado como terrorismo racial. Falou, isso é um Estado de terror. Mas o Gama vai conceitualizar isso lá atrás. E eu acho que a gente ganha força explicativa do passado no Brasil buscando nas nossas bases. Então, acredito que os conceitos, como da necropolítica, do bem que você disse aqui agora, é útil, obviamente, para a gente pensar esse processo da modernidade racializada e racista contra o negro nas Américas e no mundo. Mas, se nós voltarmos a Gama e de Gama ligarmos a Douglas para pensar num abolicionista negro norte-americano, e de Douglas a Booker T. Washington também nos Estados Unidos, e voltarmos de Washington para José do Patrocínio aqui, se nós pensarmos esses intelectuais insurgentes que entendiam esse pacto silencioso, mas ao mesmo tempo eloquente, barulhento, mas ao mesmo tempo
sutil, muito grato pela palavra, que cabe como uma luva, a gente precisa entender isso a fundo e aonde eu imagino que é a chave de entrada, de abertura de uma porta como essa, é Gama. Se pensarmos que o direito tem um papel fundante nesse pacto, quem conheceu o direito brasileiro na escravidão e na racialização das desigualdades, como Gama? Eu, particularmente, não conheço. E eu tenho procurado. Mas, obviamente, tem mais gente. Então, porque o Gama sozinho não é um indivíduo. Tem que pensar as contribuições originais que tiveram em cantos e mais cantos desse país gigantesco, né? Pensando esse problema. Porque não é possível a gente atribuir a cor branca à cidadania e a cor preta a perseguição penal, policial e estatal, por exemplo. Essa construção a gente precisa entender. E eu acho que o Gama é um farol para a gente, como sociedade, como um coletivo, pensar o direito, pensar na comunidade política, no termo constitucional de 88, que nós queremos ser, que nós somos e queremos ser. Obrigada. Bom, Bruno, eu quero me congratular com você. Eu tinha visto você só no vídeo, né? Mas você é excelente aqui no modo presencial. Viu? Você é muito... e quero dizer assim também, aproveitando a ausência do Procurador-Geral, é muito bom a gente falar, né, quando as pessoas não estão. O clima de liberdade, de democracia, entendeu? E de aprofundamento das discussões culturais que nós temos vivido com o Bruno como Procurador-Geral do Estado. Isso é uma coisa que, sabe, é muito, muito importante frisar aqui na ausência dele, num momento em que, no nosso país, nós vivíamos, né, até bem recentemente, exatamente o contrário. A ideia do obscurantismo, a ideia da estupidez, a ideia, ainda usando a palavra, né, no seu sentido mais ancestral, da boçalidade. Né? Então, nós conseguimos, né, fazer com que a Procuradoria-Geral do Estado tenha aqui, principalmente aqui no quarto da Dona Maria, né, essas melhores inspirações, que sempre vieram da nossa rainha, a doutora Lúcia Leia. Nós coroamos a Lúcia Leia depois que ela deixou de ser Procuradora-Geral. E nós temos aqui, eu quero falar, né, Fabiano, que evidentemente que a correia de transmissão desse bom ambiente é o Sejur, né, com o meu querido amigo Anderson, meu querido amigo Fabiano, e aqui esses outros queridos colegas e amigos que são Leonardo Carrilho e o Zé Vicente, que são, além de tudo, grandes juristas, né? São pessoas que têm grande capacidade de especulação intelectual, e eu acho que trouxeram você, né? E com você, o Luiz Gama, porque você é o cambono do Luiz Gama. Né? Ele vem aqui e incorpora, e eu acho que é excelente. Né? Nós trazemos, assim, do Luiz Gama, algumas coisas que eu pensei. Né? Vocês sabem que eu gosto desse tema, eu, de alguma maneira, discuto essas coisas, mas que eu pensei justamente pela sua pertinência com o que nós vivemos hoje. Em primeiro lugar, o Luiz Gama como um personagem subversivo. Hoje não há pessoas subversivas. No século XXI, eu vivo dizendo, né, acabou o amor romântico, o ideal revolucionário, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, todas essas coisas estão, né, acabando com o século XXI. Então, né, uma coisa que acabou é a postura subversiva diante do mundo. E é muito importante, né? A postura assim, de um Spinoza. Né? Na mesma época do nosso Luiz Gama, estava passando fome na Alemanha para ser salvo pelo Engels, Karl Marx. Né? As figuras que são, né, figuras subversivas. Né? Um dia foi Jesus Cristo, mas ele ainda tinha 11, 12 do lado dele, né? Um para trair, 11 para ajudar. Mas o Luiz Gama meio que solitário,
naquele lugar que não era o lugar mais importante no Brasil. Nisso o patrocínio teve sorte, né? Porque aqui ele tinha, né, um cenário, aqui ele tinha, né, os holofotes, que não ainda tinham sido inventados, mas, né, nós podemos imaginar. Né? Então, ele tinha como aparecer. O Luiz Gama, não. O Luiz Gama em São Paulo, pensando essas coisas todas que ele pensava. Muito me impressiona ele utilizar argumentos jurídicos como da força da lei, coisa que o Laban iria falar assim, uns 50 anos depois. Mas estava lá na cabeça do Luiz Gama para mostrar a efetividade da lei para inglês ver, que era a lei chamada de Lei Feijó, a lei de 1831. O Brasil teve que abolir o tráfico 2 vezes. Porque com leis, as considerações dele sobre a lei de terras, que também são muito interessantes. Só se vai ver considerações daquela natureza, ou seja, de como nós resolvemos ser um país branco, né, e não tivemos, que aquele era o momento de fazer ação afirmativa, que era com a terra. E as pessoas escravizadas eram escravizadas à terra. Então, era só da terra para aquelas pessoas que já estavam na terra, e boa parte dos problemas do Brasil teria se resolvido. Isso ele mostra. As questões relativas também a essa ancestralidade, porque ele mostra 2 coisas. Primeiro, quando a gente fala em autodeclaração, né, hoje nos sistemas de cotas, fala que a autodeclaração existe por quê? Porque o indivíduo tem um determinado fenótipo, tem uma aparência. Eu costumo dizer, a comissão de heteroidentificação tem que ter 3 policiais militares, que sabem perfeitamente quem deve ser reprimido, logo quem é negro. Né? Então, essa ideia, né, passou pela autodeclaração. E o Luiz Gama perdeu no teste do fenótipo, porque o pai conseguiu vendê-lo. Porque quando o Código Criminal de 1830 falava que não se podia escravizar alguém, era para não escravizar branco. Nós temos, inclusive, o exemplo, né, hoje meio de mau gosto, né, da escrava Isaura, que era justamente a escrava branca. O Luiz Gama, não era branco, era negro. Por isso o pai pode fazer isso com ele. Porque ele tinha esse fenótipo que inspira o racismo, que permitia que alguém pudesse ser escravizado, né, tendo nascido livre. Segundo, né, a ancestralidade negra e da mulher negra que está fixada em Luísa Marim, a mãe de Luiz Gama, que era essa mulher subversiva, que ensinou o filho a ser subversivo. Né? O pai era um poltrão, perdeu ele por causa de dívida de jogo, teve que vender o filho. Não foi um ato infame por um motivo infame. E ele, nessa visão também, né, e que vai se revelar ainda no episódio mal contado, né, que se ele entrou nas arcadas, se ele saiu das arcadas, mas o fato é que ele teve uma relação que ele não precisou das arcadas, mas as arcadas se viraram as costas a ele, talvez até por medo, mas mostrando que não era um lugar de negro, que não era um lugar de preto. E mostrando, portanto, né, a utilidade, 150 anos depois, do sistema de cotas. Então, essas questões, eu acho que ficam bastante esclarecidas na vida do Luiz Gama, ou seja, o subversivo, o militante, né, aquele que ele fez ser aplicado, né, e no século XIX, o ativismo judicial. A ação coletiva, todas essas ideias, né, são ideias que hoje inspirariam as críticas dos reacionários ao ativismo judicial, porque ele conseguiu justamente manifestações dessa natureza, manifestações que não estavam previstas, procedimentos que não tinham sido experimentados, ritos inusitados. Ele propunha essas coisas. Né? Então, acho que a gente trazer aqui para cá, Bruno, e com a sua... Eu acho que você é em si já uma ação afirmativa. Sabe por quê? Porque você colocou o Luiz Gama, né? Eu falei isso para a Amanda, né? Luiz Gama estudado pelos brancos.
Luiz Gama estudado na Alemanha. Isso nos dá, né, muito alento, porque é dessa interatividade de conhecimentos, né, e dessa renúncia, né, ao racismo intelectual que eu vejo que o nosso direito pode crescer muito. Eu saúdo a sua posição aqui, e assim, em matéria de debate, eu trouxe essas questões, mas eu acho que muito adiantará, né, para o nosso conhecimento, e muito aproveitaremos mais se falarem aqui, né, os nossos coordenadores científicos, o Leonardo e o Zé Vicente. Tá? E, evidentemente, Lucélia fala quando quiser aqui, porque Lucélia manda. Bruno, obrigado pela palestra, brilhante como sempre. A minha provocação tem a ver com a segunda parte do título, né? Você falou muito da biografia do Gama, que é fascinante, e a minha provocação é o que há de novo no judiciário brasileiro. A gente está no direito constitucional muito com a cabeça nos Estados Unidos, ou mesmo na Alemanha, né, como provocou o Werneck. Conhecemos profundamente os casos Dred Scott, Plessis versus Ferguson, etc., e na Alemanha também, né, milhares de casos, mas talvez os casos mais representativos são os que foram estudados pelo Gama. Em que medida, né, minha pergunta é, na questão jurídica, por exemplo, a gente poderia chamar do caso Caetano, né, africano livre, ele não é o nosso Dred Scott, né, em que o executivo baixou uma norma de libertação dos escravos, no entanto, o Werneck provocou, né, sobre o ativismo, foi o judiciário que fez um ativismo, mas ativismo do mal, vamos dizer assim. Né? Então, em que medida esse judiciário, como você falou, em todas as instâncias, não estava comprometido com a sua posição de classe, né, ali vivendo uma espécie de aristocracia burocrática, né, de reimponderar as pessoas com as suas ideias de propriedade, e assim autorizando, né, para mim, um Dred Scott brasileiro, que é esse caso do Caetano, e você certamente saberá citar outros. Então, essa é a minha pergunta. Por que a gente não introduz no ensino do direito constitucional brasileiro os casos do Brasil imperial e estuda em profundidade esses casos, né, sem ficar com a cabeça como um nefelibata, né, nas nuvens do direito americano e germânico? Mas aproveitar a pergunta do Leonardo, e eu tenho a minha hipótese que responde à pergunta dele, mas se você precisasse, bem concretamente, bem pragmaticamente, sugerir um texto e um caso para eu colocar para a minha turma de Direito Administrativo, de Direito Público, de graduação, qual que você sugeriria, como introduzir concretamente Luiz Gama num currículo de graduação universitária no Brasil? Podemos colocar no direito administrativo também nosso Zé Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, que era traficante de escravo e professor de direito administrativo. Né? Você vê que profissão, né, doutor? Olha, começar pela pergunta do Zé Vicente. Eu acho que o processo de demissão do Gama, em 69, porque o Gama vai discutir a legalidade do ato do chefe de polícia e do presidente de província, pelos regulamentos da época, como se poderia demitir um funcionário público, qual a justificativa que se podia dar, e o Gama vai... E é o caso dele, e que ele vai, no fundo, dizer, olha, a justificativa que vocês apresentam legalmente aqui, ela não é causa para a demissão. Ela é causa para outro tipo de advertência, de punição, o que seja, mas não para a demissão. Então, essa parece uma discussão menor, mas, no fundo, o que o Gama está dizendo, olha, há uma politização da administração aqui, e vocês estão usando de um repertório que sequer é competente para a ação, para o ato que vocês fundamentam. Né? Ele não é fundamento razoável isso que vocês estão aqui trazendo. Então, o processo de demissão dele, assim, é uma série de textos chamado O Novo Alexandre. Né? Ele vai buscar no mito de Alexandre e o nó górdio. E ele vai falar, a minha demissão era um nó górdio que há muito tempo se impunha a Vossa Excelência.
que a ideia de nó górdio para o administrador... Eu acho que esse processo da demissão dele é muito interessante para uma classe de administração, para discutir. E aqui, olha, o funcionário teve essa conduta, o chefe de polícia atuou dessa maneira, mas eu acho que ela provoca uma discussão na turma. Essa é uma coisa. Tem a questão da subversão aí. Tem a subversão. Porque ele foi demitido por subversão, ele não fez nada. Não, e há um concerto de agentes por trás dessa decisão. É um nó górdio. Então, é um desvio de finalidade. Tudo está discutido ali. Esse está no Democracia. Ele é a ruptura, ele está no final do Democracia. É a ruptura dele na polícia, depois de 19 longos anos, contando o tempo de soldado em que ele já coadjuvava na justiça. E aonde vai abrir a seção Fontes do Direito e Estratégias de Liberdade, onde ele começa a solicitar causas administrativamente. Então, também essa é uma parte interessante, qual é o papel do executivo em arbitrar uma demanda, até onde ele pode ir, por exemplo. Então, eu gosto desse pensar o Gama numa classe de direito administrativo, eu acho que é por essa fase, o ano decisivo na vida do Gama, que é o ano que ele casa, é o ano que ele é demitido do cargo, que ele consegue a provisão para advogar. Tem mais coisa. O ano de 69 é o ano que ele rompe com o padrinho dele, porque com o padre, melhor dizendo, o Furtado de Mendonça se torna compadre dele, é o padrinho do filho dele. Então, eu acho que tudo o que aconteceu em 69 é tema para ser discutido numa aula de direito administrativo, né? Essa é uma. Por exemplo, o papel até que ponto um funcionário público pode defender ideias na tribuna na imprensa, que é um tema em voga, de algum modo, hoje. Já está voltando, né? O Gama porque as ações de insubordinação do Gama não eram ações na esfera privada, eram ações na imprensa. O que vão pegar para fundamentar, olha, ele não pode continuar na Secretaria de Polícia, é porque ele estava defendendo publicamente, né? Então, essa é uma que, acho que, concretamente... agora, sendo o Gama quem o único advogado negro... Único não, mas um advogado negro, único a ter vivido a experiência da escravidão. Um intelectual público, um orador, alguém com uma erudição fabulosa, que ia citar a civilística portuguesa, ia estudar, por exemplo, o Correia Teles, Borges Carneiro, vou dar nome só para visualizarmos. Ia citar o constitucionalismo espanhol de Ramon Salas, ia estudar Luigi Zupeta, da criminologia italiana, ia citar August Hefter e Savigny, do direito alemão, né, o Savigny da escola histórica e o Hefter do nascente direito internacional. O Gama está lendo o melhor da doutrina jurídica em circulação naquele período para elaborar respostas originais a partir de casos concretos. Então, aí é que vai a sua pergunta, Carrilho, né, meu amigo Leonardo Carrilho, que eu tive a grata satisfação de conhecer no Instituto Max Planck de História do Direito em Frankfurt, né, assim que eu cheguei, o Carrilho me recepcionou lá, né, muito grato pela boa recepção e que continue pelo futuro. Os casos do Gama, o Gama tem uma ideia seguinte, olha, se a gente quer pensar o direito, a gente tem que largar das nuvens, como você está dizendo, largar do etéreo, do abstrato, dos conceitos desarraigados da realidade, e a gente tem que partir do caso concreto. Essa é uma lição do Gama. É o normativo pragmático que me interessa. Ele vai dizer, então, e aí casos e mais casos e mais casos e mais casos. Nomes, você dá o do Caetano Congo. Caetano Congo é um Dreadnought brasileiro, como você elegantemente e sagazmente pontua, porque vou dar só uma ideia desse caso. A gente está em São Paulo, Tribunal da Relação de São Paulo, os desembargadores reunidos, e Caetano fugiu de Campinas, da fazenda de Policarpo Aranha, chega em São Paulo, procura o Luiz Gama, aliás, é preso, e o Luiz Gama impetra um habeas corpus para ele. Vem cá, olha o seguinte. Isso é 1880, dezembro. Falou, Caetano, vamos chamar 3 peritos e vamos apurar da idade desse impetrante do habeas corpus. E ele fala, quantos anos o Caetano tem? Olhem as marcas dele.
produzidas pelo tempo e produzidas nos castigos senhoriais dos brancos. Olhem as marcas, examinem. Qual a idade dele? E ele consegue que um perito diga 59. Outro perito vai dizer também 59, e ele vai dizer Caetano, de Nação Congo, 59 anos, atestado por peritos. Quem é bom aí das exatas aí? Essa não é difícil, hein? 1880 menos 50 é 30, 9,21. Não é? Ele vai dizer, olha, ele entra em 21. Ele não entra em... ele entra antes da proibição do tráfico. Não é isso que vocês estão dizendo? Então, ninguém está usando a lei Feijó que ele vai colocar. Mas, o rei de Portugal, em 1815, elabora um tratado bilateral com a Grã-Bretanha. Esse tratado, depois o rei de Portugal vai expedir um alvará, em 26 de janeiro de 1818, para a efetividade do tratado bilateral, proibindo o tráfico das suas possessões ultramarinas ao sul do Equador com a África. Não é isso? Está aqui o texto do tratado, e ele vai começar a ligar esses textos, esses fundamentos normativos, e vai dizer, olha, quando ele entra aqui, havia sim a proibição. Então, a proibição não é da lei de 31, no argumento do Gama, isso é originalíssimo, da pena dele. A proibição é antes. Então, ele recua o marco temporal, num exercício de direito internacional, não é? E vai dizer, é aqui que começa. E se é aqui que começa, ele entrou ilegalmente nesse país. Entrando ilegalmente é dever da autoridade judiciária, é dever ser posto em liberdade, não apenas via habeas corpus, mas ter a sentença, ter aqui como título de liberdade. Então, é um raciocínio por dentro do direito, e ele perde essa causa. Mas, anos antes, ele ganha a causa com o mesmo argumento no caso da africana Luísa, em Santos. Santos é uma das comarcas-chave para se entender o pensamento do Gama. Então, se nós reconstituirmos, essa é uma ideia, os casos do Gama e a atuação dos juízes, dos desembargadores e dos ministros da Suprema Corte, aqui, a gente pode iluminar, de algum modo, esses corredores sombrios do judiciário brasileiro, ou da história do judiciário brasileiro. E o Gama, muito detalhista, como alguém que foi escravizado, e você muito bem coloca, pelo fenótipo. O Gama, ele, muito detalhista, ele vai lembrar eventos de memória. Ele vai desenvolver, ele vai saber o nome do barco que ele veio, a data que ele veio, quem é que vendeu, o nome do amigo que estava com o pai, qual era a profissão do pai do amigo. Ele desenvolve uma memória que vai ser decisiva. Então, um outro caso, muito rapidamente, parecido com isso, na mesma linha do Caetano. E esse aqui está no livro Direito. Olha isso que é merchandising, hein? Já chega aqui, já está aqui no Direito, que lanço agora. Aqui tem um artigo chamado Os Dentes da Escravidão. Joana é o nome dela. A Joana, o Gama vai dizer, tá bom, essa mulher está aqui, como é que nós vamos apurar a idade dela? E da idade dela, a gente vai ver como procede com a causa. O Gama chama 3 testemunhas e diz, quando é que a Joana chegou no Brasil? Essa é a pergunta. Quando é que a Joana chegou no Brasil? Ao que eles respondem. Ela chega aqui quando estava trocando os dentes. Qual é a idade que biologicamente se troca os dentes? 6. 7. Vamos lá, um máximo. 8, que seja. Então, ela chegou aqui, trocando os dentes, com entre 5 e 8 anos de idade. Beleza? Todos concordam? Então, tá, agora vamos ver que anos estamos e qual a idade dela. O que eu quero dizer é que, pela idade de 8 anos, ela, em 1872, ele vai dizer, ela chegou aqui em 1842. Essa é a data que ele vai responder. Então, ela tinha, no máximo, 8 anos. Ela vem criança, traficada da África para o Brasil. O Gama consegue... Olha, vocês dizem, ela veio aqui trocando os dentes. Então, o que eu quero dizer com isso? O jeito dele pensar o direito é ele vai ouvir, ele vai quantas vezes na cela de uma cadeia, colher o depoimento, a narrativa dali e pensar o argumento a partir dali.
e depois é que ele vai buscar uma fundamentação, primeiro na doutrina. Ele vai deixar a Constituição, peraí, uma espécie de... Né, ele sabia que a Constituição não era um texto aliado a ele. E ele vai saber costurar as referências normativas dele, e os depoimentos, e a prova testemunhal, e outros documentos laterais, como assento de batismo, imposto de meia cisa. Né? Ele vai usar esses elementos marginais para construir um argumento maior. E ele faz isso criativamente a partir do caso concreto. Então, essa nova história do judiciário é abrir o arquivo do judiciário. E, em síntese, é isso. Vocês não guardaram? Não é dever de Estado guardar os arquivos? Ótimo. Vamos abrir os arquivos. E uma geração que vem agora, que estude esses arquivos. Que estude, essa cidade é um arquivo vivo. Essa cidade é um arquivo que pulsa. A cidade... E tem muito documento. Eu dou aula de campo, sabia? Você é de campo? Eu dou aula de campo. Eu pego os sim? meus alunos do Cais do Valongo e ando em toda a pequena África. Ó, que legal. Então, hoje, nós vermos onde o Gama desembarcou, aqui no Cais do Valongo, eu acho que é o 3, o antigo Galpão 3, e caminharmos até o Canto do Sabão, com a Candelária. Que ótimo. Isso ele desembarcou aqui no 22 de novembro de 1840. Na loja, e é revendido na loja de velas e miudezas do antigo cerieiro Vieira. Cerieiro é quem fazia vela. Eu achava que era quem comerciava cereais. Não, olha aí. Mas é por isso que aí a gente tem que abrir o dicionário, estudar e ver. A gente erra, a gente acerta. Mas já que cerieiro era mercearia, não é? Fazer vela. Então, abrir os arquivos do judiciário, ver o papel dos juízes, porque nós temos milhares... E essa ligação com a aristocracia, porque todos, hoje em dia o racismo é institucional, estrutural. Naquela época não, era todo mundo senhor de escravo. Olha, era todo mundo proprietário de escravo. Então era diferente. Vai falando mais aqui que eu vou pegar uma coisa... Pois era diferente a gente pensar nisso, né? O juiz, né, era proprietário de um escravo. O desembargador era proprietário de 5 escravos. Né? O outro, né, todas as pessoas que tinham determinada posição social tinham gente escravizada a seu serviço. Não tinha outra forma de trabalho. Né? Qualquer outra forma de trabalho era exótica, estranha e fora do comum. Então, era 1%. Então, essa questão era uma questão que todos têm que saber. Né? Eu tenho um ancestral que tem um livro que é a fundação de uma fazenda de café na província fluminense. Né? Esse é um livro que é muito importante de ser lido. Né? Claro que lá não tem Luiz Gama, mas tem, né, assim, uma teoria para evitar Luiz Gama, que é a ideia do Barão. Né? Então, respondendo aqui, ele diz uma frase fundamental para pensar no Brasil, de um jeito leve e humorado, que é assim: o Brasil aboliu o tráfico 2 vezes. Você imaginou isso 2 vezes? Não revogou a primeira, não. Mas não revogou. Não revogou, foi lá e fez uma nova abolição do tráfico. Normal, não. Né? Aí, o Gama, constatando isso, em 1880, ele vai escrever a seguinte frase. Eu vou ler aqui. O mal, porém, não estava só na insuficiência das medidas legislativas, senão, principalmente, na máxima corrupção administrativa e judiciária que lavrava no país. Anotem: ministro da coroa, conselheiros de Estado, senadores, deputados, desembargadores, juízes de todas as categorias, autoridades policiais, militares, agentes, professores de institutos científicos, eram associados, auxiliares ou compradores de africanos livres. Os carregamentos eram desembarcados publicamente em pontos escolhidos das costas do Brasil, diante das fortalezas, à vista da polícia, sem recato nem mistério. Eram os africanos, sem embaraço algum, levados pelas estradas, vendidos nas povoações, nas fazendas, e batizados como escravos pelos reverendos, pelos escrupulosos párocos, que tinha a fé pública de assentar, do registro, que nós chamamos hoje de registro civil. Né? Então,
Aqui é essa cadeia de ilegalidade que está no filamento genético do Brasil, que está no DNA do Brasil, do Estado imperial. É isso que o Gama está ali. Agora, a gente tem que abrir os arquivos, os professores concordam plenamente, são fundamentais para a gente abrir esses arquivos, peticionar, com todo a bem da ciência histórica, a gente abrir os arquivos, estudar e pensar o papel histórico das instituições e porque essa ação afirmativa precisa ser feita, precisa ser enfrentada. É a frase do Luiz Gama que eu usei outro dia num artigo sobre participação popular, e que eu adoro, que tem uma concisão de Churchill, que é só o povo salva o povo. Exatamente, só o povo salva o povo. Ô, Bruno, responde o doutor Vicente, porque é importante o texto que ele vai usar na aula dele como professor. Aí, ó, que legal aqui. Teve um diálogo aqui. Não deixa eu perde dizer. essa chance, Vai viu? ter uma aula de campo, né? Professor Werneck, professor Zé Vicente. História do direito nessa cidade arquivo do Rio de Janeiro. Algo assim. Eu quero estar, viu? Né? Como é que matricula, me avisa. Tá? Eu também quero. E Né? reforçando, O de 217. Não, tranquilo. Rapaz, Isso é ótimo, essa cidade imagina, nessa cidade que deu Paulo Benjamin de Oliveira? Essa é a cidade de Paulo Benjamin de Oliveira. Deixa eu falar, não perde essa oportunidade. Eu acho que os professores são fundamentais na história do novo direito, porque a gente tem uma colonização europeia, a gente importou o tempo todo essa colonização branca, eurocentrada, alemã, francesa, euro-estadunidense. E tudo que a gente fez, né, de estudo foi pautado nisso. Agora a gente está com estudos de gestões, o ESG, tentando rever esse posicionamento. Então, acho fundamental você disseminar mesmo qual o texto que deve ser trabalhado, a gente começar a trabalhar a nossa história, a partir do nosso povo, do nosso direito, e se desprendendo aí dessas coisas que estão nas nuvens, né? Que estão lá na Europa, nas nuvens, e que, às vezes, não traduzem a nossa realidade aqui no Brasil. Pleno acordo. E eu acho, aproveitando... Não, bronca não. Não, eu acho que é isso. A gente, é um consenso. E eu acho que, como você sugeriu na sua frase de não perder a oportunidade aqui de falar com os professores disso, e aí também conciliando com o melhor do merchandising, né? Eu vou lá. É o seguinte, daqui, o túmulo da Constituição, texto do Luiz Gama, sobre prisão ilegal administrativa. O túmulo da Constituição. Daqui, os dentes da escravidão, da escravizada Joana, em Jundiaí, que o Gama vai construir uma prova, a produção de prova, segundo o Luiz Gama. É um caso que vai iluminar para entrar em outros também dele, mas os dentes da escravidão no volume direito. Aqui, o livro perdido de Luiz Gama, de direito, onde ele vai escrever 140 páginas desse livro aqui, é um único caso, onde ele vai, também é de administrativo, porque o tesoureiro da alfândega de Santos foi preso por ordem do ministro da Fazenda, numa gambiarra judiciária, atribui um crime que não era da jurisdição administrativa, deixam o tesoureiro Antônio Eustáquio Lagarcha preso incomunicável, o Gama impetra um habeas corpus em favor dele e gasta 140 páginas escrevendo e ganha esse caso. A partir de uma prisão ilegal, por ordem de uma autoridade administrativa, o caso depois muda de esfera jurisdicional e o Gama vai apontar o vício processual, além da precariedade de provas. E, para isso, ele vai... absurdo o que ele faz de criativo, que ele vai reconstruir a cena da invasão da alfândega de Santos naquilo que pode-se dizer o maior roubo do Império do Brasil, porque, em valores de hoje, mais de 10 milhões de reais, em valor de hoje, da alfândega de Santos, uma das repartições, que repartição no Império tinha tanto dinheiro? E o tesoureiro foi o acusado, e o inspetor e o imediato dele. E o Gama vai dizer, pera lá, vamos reconstruir a cena do crime
ele vai ler a Revista Industrial de Turim para saber se um cofre daquela marca poderia ser aberto por uma chave Misha, uma gazua, e vai construir esse argumento, que é lindíssimo, do misterioso caso do roubo da alfândega de Santos. Está aqui. Daqui, o que eu disse, o novo Alexandre, que é o processo de demissão dele, da Secretaria de Polícia da capital, em novembro de 1869. E ele vai dizer até, foi no Dia dos Mortos, no Infinados, né? Ele vai usar até, olha, no Finados o pessoal vai me demitir da polícia, assim, né? Só podia ter sido no Dia dos Mortos, né? Calma aí, no prelo. Mas calma aí, tem mais um que eu não indiquei, não tem? Daqui eu não indiquei? Não, o túmulo da Constituição. 1, 2, 3, 4. Indiquei um de cada um, que eles já sabem, né? Já sabem, né? Já sabem. E, você espalhou os casos. Claro. Não, os casos, tem uma linha cronológica e um grupo temático. Mas ele tem razão. É que a vida toda, a vida civil, os 32 anos de vida civil política do Gama é fundamental, que começa aos 19 anos de idade como intérprete de 2 africanos Congo preso a 2 luas na Terra de Branco. O que é a 2 luas na Terra de Branco? 2 ciclos lunares, 28 mais 28, tá? Aí ele vai tomar esse depoimento do africano Lourenço, na Secretaria de Polícia, ele vai dizer, estou a 2 luas na Terra de Branco. Quer indício maior de que foi importado recentemente? Abril de 1850. Ele está aqui, ou seja, 50 está tendo tráfico. Né? Então, e aí, comprando os 4, ganha esse aqui. Tá? Que é o livro de um discípulo do Luiz Gama, que o primeiro discurso na vida pública foi nos festejos da abolição da escravidão no Brasil, isso em Salvador, esse primeiro discurso, chamado Cosme de Farias, e o último discurso dele na vida pública, olha bem, da abolição, 1888, e o último discurso dele foi contra o AI-5. E ele vive até 1972. Então, ele vai falar das condições, aspas, muito infames. 88 ele está fazendo discurso aos 13 anos de idade. Ele vive. Daí tem um documentário que um dia podemos ver, chamado Cosme de Farias, o último deus da mitologia baiana. É um documentário assim que não. Mas ele vai dizer. Ele fala, passando a vida requerendo habeas corpus. E a frase que eu ia dizer me fugiu. mas o Cosme de Farias ele vai dedicar esse livro. Ele está sendo preso durante o estado de sítio do presidente Bernardes, em 1922. Na verdade, Bernardes é eleito em 22, esse estado de sítio em 24, o primeiro, e o Cosme de Farias está indo ser preso, apresentar a polícia na delegacia da Praça da Piedade, em Salvador, e ele dedica o livro ao Luiz Gama. O livro é censurado, mas ele dedica ao Luiz Gama. Então, é uma espécie de discípulo do Luiz Gama que vai viver o longo século XX na Bahia. Bom, eu acho que é isso. Agradecer demais, doutor Fabiano, doutor Zé Vicente, doutor Leonardo, doutor Augusto. Rainha? Lúcia Leia. Não, eu estou consultando aqui, tudo bem? Opa, não. Amanda. Olha só, esse negócio de rainha quer dizer vocês que eu acho engraçado, viu? Não pensem que eu fico me achando, eu acho engraçado, morro de rir. Né? Então, isso faço questão absoluta de falar. Agora, o que eu queria dizer era assim, muito obrigado pela sua fluência e por tudo que você falou, porque eu fiquei assim encantada com o seu trabalho de pesquisa, de desenterrar o Luiz Gama desse túmulo profundo aí em que ele foi jogado. Né? Então, para mim, foi muito emocionante, assim, depois desses anos que a gente trabalhou um pouco, tentando mudar um pouco as coisas. Eu gostei muito, fiquei muito emocionada e contente de aprender uma opção de coisa que eu não sabia. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção é assim, a cidade do Rio de Janeiro ela é tão envolvida com a coisa da escravidão, né? Porque era porto, entrou
entraram muitos escravizados aqui, e hoje, se você olhar as ruas da cidade do Rio de Janeiro, é tudo nome de escravocrata, de torturador, né? E ninguém fala nisso, né? Eu acho... Muito obrigada. Pois é, não, a Garcia Dávila, enfim, né, você falou aí no Marquês São Vicente. Pois é, mas ele não tem culpa, ele não tem culpa. É claro, isso não vem ao caso, né? Ninguém é responsável por seus antepassados. Agora, enfim, é isso. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Isso é um negócio que é um trabalho que está só começando. Mas, no que me diz respeito, muito obrigada. Gente, alguém quer fazer uma pergunta da plateia para o Bruno? Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa tarde, já boa noite. Na verdade, eu só queria pontuar primeiro agradecer. Meu nome é Luciano França, eu faço parte aqui da 4ª turma do projeto do PAS PGE, que é um programa de acesso e inclusão social aqui da casa, que a doutora Lucélia e demais integrantes aqui da PGE são os criadores intelectuais desse processo. Mas é lembrar também que ontem, dia 14 de março, foi a data de nascimento de Abdias de Nascimento, que foi uma grande personalidade negra esse país teve, um político, inclusive participou também da Força Pública de São Paulo. É importante lembrar dessas personalidades nesse processo de apagamento que o Brasil vive e dos processos de política de ação afirmativa bem falado pelo Werneck. Porque um país que tenta sempre apagar a memória da sua história, essas personalidades, é um país fadado a repetir os mesmos erros. E como é importante ter o seu trabalho nesse espaço, que é o convento, né? É um espaço também muito importante para a história do Rio de Janeiro, do país. E eu só queria pontuar essa fala e o papel de Luiz Gama, que no ano passado, inclusive, também foi homenageado na Faculdade de Direito de São Paulo, na USP, no diretório de 11 de agosto. Saudar, né, o seu trabalho, parabenizar. E como é importante que personalidades como ele sejam lembradas e que o estudo do direito também se preocupe em estudar pessoas como ele, o papel que ele teve na história desse país, para mudar esse estado de coisas absurdas que a gente ainda vive, infelizmente. Era isso. Obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta? Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Alguém, Vicente? Então, posso encerrar? Seu nome, amigo? Luciano França. Lembrar de Abdias, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em 2009, na Bahia. Mas essa história ainda... O Brasil tem, disse um escritor aqui, nascido no Meyer, acredito, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Milor Fernandes. O Brasil tem um enorme passado pela frente. E é tarefa dessa geração, a gente pensar o pacto, desfazer, e, noutros termos, repactuar, não aquele pacto, mas o pacto político que uma sociedade moderna precisa ter, fundado em liberdades, garantias, cidadania, em síntese, igualdade de direitos, igualdade de acesso, igualdade de tratamento, de reconhecimento. Então, eu acho, Luciano, esse enorme passado pela frente, que também vejo com muito bons olhos uma atividade como essa, nesse espaço. Mais uma vez, agradecer à PGE, ao SEJU, e à coordenação científica, doutor Leonardo, doutor Zé Vicente,
você, Amanda, pela condução brilhante, aí, doutora Luceleia, doutor Augusto Werneck, todo o público, Zé Augusto, tá quietinho, não falou nada do time dele, por exemplo, nem falou do time dele, né? Mas tudo bem. Não, o meu não ando falando mais nada. Né? O importante é ter saúde. Bom, gente, muitíssimo grato também ao pessoal da técnica aqui que fez a logística toda. Não sei o nome de vocês, mas muito obrigado. E sigo à disposição no que precisar. Eu volto para o inverno agora, primavera alemã, na próxima semana, mas na luta de enfrentar esse enorme passado pela frente, que temos pela frente, e ler o Luiz Gama, acredito. Tem muita coisa no prelo, tem as profecias de Luiz Gama, o nome de um volume, que são 800 páginas, as profecias de Luiz Gama, no tempo da Guerra Civil dos Estados Unidos, da abolição sangrenta dos Estados Unidos, o Gama pensando à luz dos fatos históricos que via. Bom, muitíssimo grato. Gente, só para lembrar que o doutor Bruno vai estar aqui fora autografando os livros, tá? E obrigada a todos aí pela participação.